Regras que serão encontradas nas suas apostilas. Papel. Gente, não é qual papel utilizar não, tá? É como deve estar formatado esse papel. Em A4, em A5, tamanho de margem, tudo isso está lá na apostila. Fonte. Fonte é o tipo de letra que você vai usar. É Times, é Arial, é outra. As margens, parágrafos, paginação, títulos, referentes. Tudo isso está descrito muito claramente como fazendo a apostila de vocês, tá certo? Então, façam. Cada momento que eu fazer, por exemplo, olha, eu estou querendo saber como eu vou estar formatando meu parágrafo. Vai lá na apostila de vocês, está lá escrito como formatar o parágrafo. Tem até como usar o Word para isso, tá certo? Tá bem explicadinho lá. Tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo muito bem para vocês. Gente, basicamente, como é que é elaborado aqui um trabalho acadêmico, um trabalho científico? Você tem os elementos pré-textuais aqui em verdinho, tá? Na minha tela está em verde, não sei qual cor está na tela de vocês, mas começa aqui na capa, passa por folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, resumo, abstract, né? Que é o resumo em inglês, lista de ilustração, lista de tabela, lista de literatura, sumário, elementos pré-textuais, elementos textuais, introdução, texto e conclusão. Elementos pós-textuais, referências, aqui em azul os elementos textuais, né? Em amarelo aqui no meu slide, tá? As referências, apêndice e anexo são os elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais, gente. Quais são obrigatórios, quais não são obrigatórios? Vamos lá, bem rapidinho aqui, ó. Capa é obrigatório. Lombada, obrigatório apenas para os trabalhos encadernados. O que é lombada, professor? Lombada é aquela parte do ladinho do livro ali, né? Aquela parte que a biblioteca ou as livrarias colocam de frente para o leitor, tá? Aquela parte de lado ali é a lombada. Então, trabalhos que são encadernados devem ter a lombada. Sempre lembrando que nós seguimos o modelo de escrita americano. Então, nossas lombadas, elas são escritas de cima para baixo, tá certo? O modelo de escrita europeu, a lombada é escrita de baixo para cima. Só uma especificidade aqui, tá certo? Uma curiosidade até, né? Folha de rosto, obrigatório. Errata é opcional. Folha de rosto é aquela folha que vai estar contido todas as informações do seu trabalho. A capa, gente, ela é um resumão. Então, a capa vai estar o título, o nome do autor, o número do editador, a universidade que se produziu, o ano que foi feito, algumas outras informações que sejam relevantes. Na folha de rosto vai estar tudo, a edição daquele trabalho, o local que ele foi apresentado, o motivo dele estar sendo apresentado, tudo isso vai estar ali na folha de rosto, tá bom? Errata, gente, é opcional, vai depender do trabalho. Talvez algum trabalho você não consiga mais modificar o texto depois que ele já foi publicado, ou que ele já está na biblioteca, então você coloca ali uma errata. Errata é, por exemplo, você vai falar, olha, no parágrafo tal, onde se diz isso, por favor, leia isso. Ou naquele momento do meu texto, ou naquele gráfico, tem tal informação errada, a informação correta é essa. Isso é uma errata, é opcional e vai depender também do trabalho, tá certo? Folha de aprovação, né, que é a folha onde está as assinaturas das pessoas da banca, e a folha onde vai estar dizendo que aquele trabalho foi aprovado naquela instituição. Dedicatórias é opcional, né, você vai estar dedicando esse trabalho para alguém. O mais comum do mundo é pessoas dedicarem aos pais, né, mas podem dedicar a qualquer pessoa que quiser aquele trabalho, tá certo? Agradecimentos, qual que é a diferença de dedicatória para agradecimento? Dedicatória, estou dedicando esse trabalho a tal pessoa, né, ou ao tal animal, também tem gente que dedica a gato, cachorro, é bem livre aqui, tá, gente, esse momento. Agradecimentos também é bem livre, mas tente ser um pouco mais formal. Quanto mais formal vocês forem no seu agradecimento, mais visão profissional, mais profissionalismo você vai passar, tá certo? Agradecimentos é mais discorrido, você vai poder agradecer mais pessoas, mais entidades, mais órgãos, a própria universidade, tudo ali nos agradecimentos. Resumo na língua vernácula, até repetir 2 vezes aqui, é obrigatório o resumo na língua vernácula, resumo na língua do local, tá certo? E normalmente se pede o abstract, que é um resumo em inglês, né? Inglês é a língua, fugiu a palavra da minha mente agora, língua formal, língua mundial. Né? Inglês é a língua que é utilizada no mundo todo para comunicações entre povos de línguas diferentes, né? Então, normalmente pede também o abstract. É obrigatório? Normalmente é opcional, mas se for obrigatório tem que fazer também aquele resumo em inglês. O resumo em inglês deve ser exatamente o resumo em português, só que em outra língua, tá certo, gente? Então, resumo na língua vernácula, que é a língua natal daquele local que está sendo feito ali, é obrigatório. Lista de ilustração, opcional, lista de tabelas, lista de símbolos, sumário. Gente, aqui sobre essas listas eu vou dar uma dica para vocês. Olhem sempre como fazer o link direto, passa muito profissionalismo isso. Quando você envia o trabalho em PDF, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, o mais comum é se enviar trabalho em PDF, é legal que a pessoa vá lá e consiga clicar, tá bom? Por exemplo, a lista de tabelas, ela clica naquele momento, ela já vai para a tabela. No sumário, né, ela está ali, introdução, eu clico na introdução, já vou para a introdução, clico para metodologia, já vou para a metodologia, tá bom? O trabalho me leva a isso. Esses links são bem simples de serem feitos, tem explicações muito boas no YouTube, vão lá, consultem isso, passa muito profissionalismo no seu trabalho, tá bom?
Elementos pré-textuais ainda. Tem o resumo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o resumo. Deve utilizar frases concisas e afirmativas e não enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, então a primeira frase é a mais importante do resumo, gente. A primeira frase é: esse trabalho fala-se disso. Tá certo? Então, fala exatamente qual que é o problema que está sendo tratado no seu trabalho. Na primeira linha do resumo. É muito difícil, é complicado, mas você vai ver que a partir do momento que você tenta falar qual que é o problema do seu trabalho com apenas uma linha afirmativa, não é mais interrogativa, né? Apenas uma linha, você vai ver que quanto você aprendeu a mais do seu trabalho só de fazer esse exercício. Não deve ultrapassar 500 palavras, dependendo do local pode ultrapassar, tá, gente? Mas mais de 500 palavras fica um resumo muito cansativo, fica chato de ler, o importante é ter 500 palavras no máximo, tá bom? Deve ser apresentado em um parágrafo único. Elementos textuais. Então a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Falei bastante deles aqui, tá certo? Em momentos anteriores da aula, vamos pular. Elementos pós-textuais, há referências, um glossário, né? O glossário é quando você vai estar colocando, por exemplo, os termos que eu utilizei aqui, os conceitos que eu utilizei, uma explicação sobre eles, é opcional, apêndice e anexo. Esses dois são obrigatórios, tá certo, gente? Mas só coloquem apêndice e anexo, são importantes para que o leitor tenha o melhor entendimento sobre o seu trabalho. Não coloca nada além disso não, tá certo? Só esse apêndice e esse anexo é importante para o seu leitor ter um conhecimento do seu trabalho. E o anexo também, tem um segundo ponto, é falar aqui, trabalhos que utilizam de animais ou de seres humanos para serem produzidos, precisam de conselhos éticos, né? Tem conselho ético, na verdade, tem que ter norma ética sobre ele. Então, quando você tem a norma ética sobre ele, você submete seu trabalho a um certo conselho, e esse conselho vai estar repassando, né, um documento que comprova que aquele trabalho está dentro de uma norma ética. Esse trabalho sempre deve estar aqui nos anexos. Elementos de apoio ao texto, né, são elementos para enriquecer o texto. Citação, falei direto sobre ela, vou falar aqui sobre citação direta. É uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado, então citação direta é uma parte exatamente igual ao que o autor falou, é um Ctrl+C, Ctrl+V do que o autor falou no texto dele, tá bom? Lembrando, sempre se passar de 4 linhas, essa citação direta tem especificidade, e as especificidades de como deve ser formatado está na sua apostila. Citação direta, texto baseado na obra do autor consultado. Então, eu li o que o autor falou, estou falando sobre o que ele falou, não estou falando exatamente as mesmas palavras que eles não. Isso é uma citação indireta. E a citação de citação, devemos evitar? Devemos evitar, o tempo todo, citação de citação. É referência direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Gente, não é muito legal ficar usando citação de citação. Normalmente, a gente indica no texto com output, né? Autor X, output, autor Y, falou tal coisa. O que é isso? Citação de citação. Quando eu não tive acesso ao trabalho original, quando eu só li o que um autor falou sobre outro, eu falo que um autor citou sobre o outro, tá certo? Isso não é muito bom, não passa muito profissionalismo. Aqui vai uma dica, gente, deixar muito claro, essa dica não é formal, você deve evitá-la ao máximo, mas ela é importante para que o seu trabalho fique um pouco mais bonito. No momento que você tiver que usar uma citação de citação e você não conseguiu de maneira nenhuma ter acesso àquele trabalho que o autor citou, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o nome do autor que está citando, vírgula, o nome do outro autor e os anos, né? O nome do autor e o ano, vírgula, o nome do outro autor, outro ano. Para parecer que aquela ideia é a ideia dos dois autores, tá certo? Isso aqui é uma dica, vai fazer com que o seu trabalho fique melhor. Ela não é uma dica formal, tá certo, gente? Vai facilitar a escrita do seu trabalho, pode ser utilizada, deve se evitar ao máximo. Mas se não conseguir, use isso. É muito estranho, muito ruim ficar usando a PUT. A PUT, gente, é bom você utilizar apenas em trabalhos muito antigos. Por exemplo, um trabalho de 1700, um trabalho de 1500, você não tem como ter acesso a ele, é impossível ter acesso a ele. Aí você utiliza a PUT. Caso seja um trabalho que você não teve acesso por algum motivo, estou escrevendo com rápido, não achei muito rápido, qualquer coisa desse tipo assim que seja que realmente você conseguiria ter acesso àquele trabalho se você discorresse de outras técnicas para chegar a ele, né, seria possível, a gente não é tão legal utilizar o APUT. Mas trabalhos muito antigos, trabalhos realmente que a gente não tem acesso a ele, aí pode sim utilizar o APUT ou a citação de citação. Referência, relacionada apenas à obra a qual você teve acesso. Quando eu usei citação de citação, eu não coloco nas referências a outra citação, tá bom, gente? Aquele autor que citou, ele vai estar nas referências dele, mas na sua não vai estar apenas o autor que você consultou, tá bom? Notas de rodapé, são indicações, observações, os adiantamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor. Então, no momento que você está escrevendo um texto, tem um conceito ali, você precisa falar aqui que é aquele conceito, mas você não quer perder no seu tempo ali a linha de pensamento. Então, estou falando, cheguei no conceito. Esse conceito
o leitor entender tudo que eu estou falando, ele deve saber esse conceito. Só que eu não tenho certeza se o leitor sabe ou não esse conceito. Então eu posso abrir uma parêntese e colocar ali, só que fica ruim, né? O leitor pode perder um pouco ali a dinâmica do texto. O que você faz? Faz uma nota de rodapé. Lá no final do texto escreve: professor, como coloca uma nota de rodapé? No Word é muito fácil. Você clica em referências, vai lá e clica em nota de rodapé. Em outros softwares de estar digitando o texto, tem suas especificidades, mas todas elas, tem certeza. Só você colocar no YouTube como fazer uma nota de rodapé no trabalho tal, né, dentro deste software, e ele vai estar explicando para você. Alíneas, quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua títulos. Gente, alíneas na definição da palavra, né, são as partes de uma lei, né, as partes de um artigo de lei, né? Mas normalmente é quando você está fazendo seu texto, fala assim: tópico A, tópico B, tópico C, tópico D. Não necessariamente tem um título, né? Não necessariamente uma tabela. Isso também vai estar complementando o seu texto. São elementos ainda para enriquecer os textos. Ilustrações, né? São desenhos, gráficos, fluxogramas, fotografias, figuras, mapas, organográficos, enfim, imagens que acompanham o texto. Tabelas. As tabelas podem ser estatísticas de codificação, de conservação, de unidades técnicas, de rotina ou controle e especiais. Antes disso, gente, eu vou falar sobre aqueles dois, ilustração e tabela. Aí vamos colocar o terceiro aqui, gráfico, que entra junto com a ilustração. Pense bem quando você for colocar, se o seu leitor, ao estar olhando apenas aquilo, pensa, meu leitor não vai ler mais nada do meu texto, ele vai estar olhando apenas a minha imagem, apenas a minha tabela, apenas o meu gráfico. Ele vai entender o que está sendo dito aqui? Isso é a sua pergunta que você deve fazer para você ao estar fazendo essas coisas. Então, o título deve estar bem explicado, a legenda deve estar bem explicada, né? Quando você vai apresentar uma tabela, uma imagem, um gráfico que seja, deixe muito claro para o leitor o seguinte: olha, se o leitor tiver contato apenas com isso, ele vai conseguir entender tudo que está sendo dito aqui. E aí você vai estar usando o título, a legenda, os próprios elementos ali dentro para isso. Numerais, né? Recomendo escrever por extenso os números de uma só palavra. Então, por exemplo, palavras 1, 16, 20, 100. É legal que a gente escreva por extenso. E quando for grande, né? Por exemplo, 1243. Aí você não escreve 1243 não. É mais legal colocar um número mesmo, tá bom, gente? Então, e usar algoritmos, usar algarismo para os números de mais de uma palavra. Agora vamos dar dicas importantes, bem rapidinho aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Olha, tem um monte de site interessante para fazer pesquisa de bibliografia e também de como escrever um bom texto. Está na apostila de vocês, tá certo? Problemas comuns quanto à citação. Escassez de citação. O texto tem muito pouca citação, não passa muita responsabilidade profissional, responsabilidade sobre o que trabalho. Mas também o excesso de citações é chato. Então, saiba elaborar bem quais são as citações necessárias, quais são as referências necessárias para estar explicando o seu trabalho. Presença no texto de informações que poderiam ir para as notas. Então, no seu texto tem explicações demais sobre conceitos, fica chato, fica estranho, fica ruim de ler. Coloca isso na nota de rodapé, é mais simples, tá certo? Falta de diálogo com a fonte. Então, a pessoa está lá, o autor tal falou tal coisa, o autor tal falou tal coisa, o autor tal falou tal coisa. Isso fica muito maçante de ler. Então, o autor tal falou tal coisa, que corrobora com o autor tal, ao passo que o autor tal falou tal coisa. No mesmo autor falou isso, outro autor falou isso. Então, até os verbos estão na apostila de vocês, pode estar no Google também. Então, faça a ligação entre as fontes. Não comece o trabalho fazendo isso, né? Não peça sugestão de tema ou área para ninguém. Gente, defina a área de estudo você, porque se você definir a área de estudo, você vai gostar do seu trabalho. Se você pedir para alguém, a pessoa vai dizer o que ela gosta, não o que você gosta. Eu estou falando aqui da área, tá, gente? Da área e do tema geral. A pergunta, o problema, é interessante você construir junto com o seu orientador, tá certo? Usar ideias muito amplas é ruim, porque você vai perder, talvez, se você pegar uma ideia que é muito ampla, né, como a importância da internet numa pandemia, você não vai conseguir discorrer sobre todo o assunto, você vai estar, de certa forma, tirando você vai estar negando as expectativas do seu leitor ao constar seu texto, tá certo? Na sua pesquisa você vai precisar descobrir alguma coisa que você precisa descobrir, isso é importante. Tanto uma coisa que você quer descobrir, quanto uma coisa que você precisa descobrir para aquela área de conhecimento. Cuidados importantes. Parta do geral para o específico ao escrever. Então, ao escrever, vou pensar qual que é o geral desse tema e vou estar sempre indo para o específico. É muito ruim ler um texto que a pessoa começou do específico, depois foi para o geral, depois voltou para o específico, que é o trabalho dela. Isso fica maçante, fica chato. Antes de bater o martelo na escolha de tema de TCC, o ideal é pesquisar sobre ele em pelo menos 3 sites. Quais são os sites que são fundamentais, gente? Google Acadêmico, mas o Google Acadêmico vai te dar um monte de texto. Então, saiba selecionar ali melhor, tá bom?
Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, por quê? Talvez a sua pergunta já foi respondida por alguém. Quer dizer que você não possa fazer aquela pergunta? Claro que não, você pode fazer a mesma pergunta que ele. Mas aí, você consultando aquilo da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, que tem todas as teses e dissertações produzidas no Brasil, universidades, a partir do momento que elas vão para a biblioteca da universidade, elas também são linkadas a essa biblioteca brasileira, tá bom? É um site, tá bom, gente? Só digitar isso aqui no Google, vocês vão encontrar. Você pode, olha, essa pessoa olhou essa pergunta desse certo ângulo. Eu vou só mudar o ângulo um pouquinho aqui de olhar essa pergunta e vou conseguir fazer meu trabalho. O portal de periódico da CAPES, o maior portal do Brasil, tá bom? Referencial teórico. Esse tema contém alguns assuntos teóricos. É um tema que eu consigo discorrer teoricamente, eu consigo falar sobre ele ou não? É um tema que é muito fora da realidade teórica, né? Pesquisa científica, você consegue encontrar alguma coisa que se relaciona com o assunto teórico? Então, no momento que eu estudei todo o assunto teórico, tem um assunto teórico possível, é possível fazer uma pesquisa que tem relevância para esse assunto teórico, que tem um link com ele? Palavra de ligação, para saber se o tema está perfeito ou não e se ele pode ser transformado numa pergunta. Palavra de ligação, gente, eu vou explicar de uma forma mais simples aqui. É aquilo que eu falei no anterior, tá? Se é possível transformar seu problema em pergunta, faça esse exercício. É bom para você aprender sobre o seu tema e é bom para você apresentar seu tema. Segmentação, você deve verificar se o seu tema está suficientemente delimitado. Então, delimitei bem meu tema? Estou seguindo uma ordem lógica de pensamento? Tudo isso é importante nesse momento. Gente, para finalizar agora a aula, a última dica para ir para o finalzinho, tá bom? Se você chegou até aqui, parabéns, é importantíssima essa disciplina para todo o andamento do seu percurso aqui. Última frase, olha, o seu tema não deve ficar amplo demais, pois se isso acontecer, pode ser que você não consiga pesquisar sobre tudo o que está dito no tema. Isso é muito perigoso, porque o tema do trabalho chama atenção e os avaliadores criam expectativas baseadas nele. Tanto os seus avaliadores quanto o seu leitor, como pessoas que vão selecionar depois através desse trabalho, tá bom? Eu tenho diversos colegas da minha área de pesquisa que foram selecionados a partir do momento que escreveram boas dissertações e boas teses. E também bons TCCs. Então, quando os avaliadores olham o trabalho e percebem que ele é mais restrito do que o tema sugere, mostra que o seu trabalho não foi tão interessantemente apresentado assim. Gente, importantíssima a aula de hoje. Peguem a apostila, leiam sobre todo o conteúdo, tenham as normas da BNT não na mente, de forma nenhuma, mas acessíveis para você a todo momento. Eu sou o professor Alexandro Márcio da Silva. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Obrigado pela atenção.